Estamos entrevistando esta semana o jornalista e escritor Joaldo Cavalcante, que está lançando agora no mês de outubro, Salgema, do Erro à Tragédia. Falamos um pouco sobre o erro, a tragédia é muito evidente, talvez até dispense o comentário maior, mas vamos chegar a ela. Mas, independentemente disso, eu dizia para o Joaldo, né, se hoje o perigo vem de baixo, né, e o medo provocado pelas cavernas de extração do Salgema, que já tem consequências. Antigamente, eu vou falar antigamente, né? Na década de 80, que eu vivi mais especialmente, o perigo vinha do ar. Época da Operação Catavento. O que era isso, Joaldo? Foi uma contribuição da Defesa Civil do Estado, à época, para um eventual acidente que acontecesse, né? Um vazamento, sobretudo de cloro, né? E o cloro é mais pesado do que o ar. A informação é que ficaria uma grande pluma sobre a cidade, né? E caso, por exemplo, na eventualidade de isso acontecer, coincidindo com um clássico das multidões do nosso Rei Pelé, uma das recomendações era de que o público utilizasse lenço molhado e saíssem tranquilamente enquanto os alto-falantes, né? Fossem anunciando, os senhores vão se retirando de preferência para uma parte alta da cidade. Evidentemente, são pessoas que conhecem muito de pânico, né? O professor José Geraldo me disse que esse estudo virou, inclusive, objeto de análise acadêmica na UFAL. Em algumas aulas, isso se viu como... Não sei, acho que antes de mais nada virou piada, né? Deve ter sido. É uma grande piada. Você falou em Zé Geraldo. O Zé Geraldo, professor José Geraldo Marques, uma grande figura, um cientista de que os alagoanos têm muito para se orgulhar, ele já apontava, né, o risco da subsidência ou do afundamento, né, ainda na década de 1970, né? Isso. Nos primeiros documentos, o que é registrado no relatório da CPRM, como um dos pontos principais para que a análise chegasse à conclusão de que, sim, isso pode afundar. Ele deixou bem claro e disse que tinha tido acesso a informações importantes naquela época. Depois, isso também voltou a ser reiterado já na década de 80. Até um jornal experimental de jornalistas, de estudantes de jornalismo na UFAL, esse jornal chegou a enfocar isso. Érico Abreu e Mário Lima chegou a enfocar esse assunto. Então a gente buscou também organizar essas informações todas aí para contribuir nesse processo de verificação histórica, né, da sequência de acontecimentos. O problema é que estava todo mundo focado na atmosfera, na verdade, veio do subsolo. Exatamente. Que o problema era o ar e não era, né? Foi um grande erro, porque como é que se licencia, e isso quem diz são os geólogos, os técnicos, como é que se licencia algo sem fazer um estudo prévio e circunstanciado do subsolo? E não tem licença ambiental inaugural, né, da Salgema. Isso nunca foi dado. Depois ela até conseguiu algumas outras, mas aquela original, não. O próprio relatório oficial que o governador à época criou para estudar possíveis acidentes, riscos, mostra que havia uma ilegalidade na instalação urbana, inclusive da planta industrial, pela inexistência de licença naquele momento. Agora, o problema é que os poços foram instalados num local de existência de falhas geológicas, isso agora muito bem atestado pelo estudo do CPRM e tal, e segundo as informações dos geólogos, não poderia ser feitas os poços naquela região em razão da existência das falhas, sem um estudo minucioso. Autorizou, então? A CPRM... A Agência Nacional de Mineração... A Agência Nacional de Mineração... concedeu a licença para operar os poços naquela época, né? O que é considerado algo muito grave. Daí a responsabilidade da União muito grande em relação a isso. Muito além da posição de ser uma das principais, o governo federal, através da Petrobras, a principal acionista, talvez devido a quase que a metade das ações, com a Braskem, né? A propriedade das ações. Então a responsabilidade federal é muito grande. Eu acho que isso tem que vai ser muito discutido e muito cobrado. Pelo menos acho que deve ser. Ô Joaldo, há notícia, evidentemente, isso já é de conhecimento público, que a Braskem vai ser vendida, né? Desde que apareça o comprador e, evidentemente, imagina-se ou espera-se, se isso vier a acontecer, depois de resolver os problemas dos moradores. Você acha que essa notícia em si, ela
impacta na vida das pessoas que moram ali, no medo, né, pela demora de resolver as suas vidas. A gente está falando da vida das pessoas que está em suspenso. Você acha que impacta até que ponto? A angústia é muito grande, quer dizer, Você visitou as pessoas lá? Eu tive contato com muitas pessoas, né, e fiz questão que os capítulos fossem assim ilustrados por personagens que representassem o conjunto Bastante interessante. Eu me recordo que no começo do trabalho, a gente estava tratando de 4.500 pessoas que estavam em processo de evacuação na área de risco. Quando eu concluí o livro, já eram 8.500 residências. E agora já se aproxima de 10 mil. Já ultrapassou, né? Já ultrapassou. E ainda tem os problemas envolvendo os micro e os pequenos empresários da região, os empreendedores, os donos, os comerciantes, enfim, que não conseguiu ainda harmonizar, alinhar com a empresa uma solução. Quer dizer, o processo, na verdade, está muito lento, no modo tartaruga. Porque você tem... O acordo em si não é ruim, quer dizer, o acordo que não acaba, não extingue a ação que está tramitando na justiça, mas ele antecipa algumas soluções. E é importante isso para as pessoas. Mas como é lerdo esse muito lento, porque né? Se o acordo prevê 2 anos para resolver mais de 10 mil imóveis, e se fechamos outubro com um pouco mais de mil acordos realizados, basta fazer uma continha aí que a gente vai avançar na década. Quer dizer, isso é uma tortura, além do sofrimento que todo mundo já está submetido, né? Porque tem que deixar suas raízes, deixar sua história, seu imóvel. Muita gente concluiu recentemente, inclusive, reformas, né? E aí teve que deixar, está deixando. Tem muita gente lá aguardando, inclusive, fechar acordo. Então isso precisa ter uma mobilização. Eu não vejo como, se há problema na burocracia, que simplifique, que os poderes constituídos, que o governo do Estado, que a Prefeitura, que o Ministério Público, que as autoridades se unam e busquem soluções no sentido de acelerar esse processo, para acolher melhor essas pessoas, diminuir a dor, o sofrimento. É muito grande, né? Se tem imóvel com problema de documentação, mas que recebe a continha da água e da luz sempre, então que se leve em conta, que encontre mecanismos legais de segurança jurídica à empresa para fazer o pagamento, mas não pode ficar nessa demora, nessa situação indefinida. Está todo mundo submetido a uma tortura muito grande. Você acha que está inviabilizado hoje, ou está inviabilizada a exploração do sal-gema, a mineração pelo sal-gema aqui no estado de Alagoas? Você responde daqui a pouco.